A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, o que nós vamos falar hoje aqui neste canal, irmãos, é um vídeo muito polêmico, um vídeo que vai dar muitos comentários e um vídeo em que trata de nosso interesse. Nós que congregamos na congregação cristã no Brasil, temos por prática, né, e temor a Deus em sempre buscar a palavra, né, para namorar, para casar, né, para ver se é confirmado da parte de Deus. O qual, irmãos, tem um vídeo que está aí rodando pela internet e caiu aí no canal, logicamente, de quem? Da crítica. E a crítica usa este material, esta abordagem, para atacar a congregação e falar coisas em que não é verdade. Isso mesmo. Irmão, você quando namorava, você foi buscar a palavra? Você para casar buscou a palavra para ver se houvesse alguma confirmação? Como foi quando você namorava? Nós vamos abordar esse assunto, irmãos, porque tem diversos canais aí abordando este assunto sobre uma, vamos dizer, suposta moça em que seu noivo foi buscar a palavra para se casar, para namorar, e ela não sabia, mediante ao que estão falando sobre esta parte. Mas é o porquê nós estamos abordando. Porque quando a crítica veio abordar essa parte, irmãos, eles vêm dizendo sobre, atacando a obra de Deus e atacando o que nós temos de mais sagrado dentro da congregação, que é a revelação do Espírito Santo, a palavra de Deus ali pregada, né, irmãos, sobre revelação de Deus. E eles dizem em que, mediante este vídeo, em que Deus não falou, porque se a jovem, a moça, não sabia da confirmação, só o rapaz que foi buscar, como que a palavra vai confirmar uma coisa sendo que o outro não saiba? Irmãos, mas eu entendo uma confirmação que nós vamos pedir, nós temos por praxe, temos por para quem teme a Deus sobre todas as coisas e às vezes está namorando alguém e é ali quer ter a confirmação se realmente aquela pessoa está com boa, vamos dizer, com boa intenção, né? Tem pessoas que estão aí para se casar e às vezes fica com medo que após de casado aconteça algo. Por quê? Quando começa a namorar, o homem ou a mulher é uma coisa, depois que casa, muda as coisas, né? Temos casos aí, testemunhos, em que a irmã casou com um rapaz e a palavra veio avisando que era um laço na vida dela. E este laço, irmãos, depois que ela casou, ele chegou para ela e rasgou as roupas dela de congregar e disse bem assim: Você não vai mais congregar. Você vai agora ir para as festas, para os bailes junto comigo. Eu sou seu marido e você tem que me obedecer. Vários testemunhos como estes foram contados, né, irmãos? Recentemente eu presenciei, ninguém me contou, um casamento de uma irmã em que ela tinha acabado de obedecer a Deus, se apaixonou por um rapaz que já era da congregação e marcaram o casamento. E após ali 3 meses de casamento, ela descobriu que ele tinha outra família em que ele não era aquele jovem o qual aparentava quando os dois namoravam. Então, nós temos aí, por costume, e devemos ter, nesta parte, pedir a confirmação, porque se Deus é onipresente, onisciente, ele sabe o que está lá na frente e nos avisa, irmãos. Há casos em que o casal não busca confirmação,
Porque quando a mulher vê no homem a sua panela e o homem vê na mulher a sua tampa, aí os dois se casam. Aí, né, já sabe que ali está mais do que confirmado, porque tudo que os dois vão buscar é confirmado por Deus. Né, irmãos? Digo eu, de passagem, em que eu praticamente não, é certeza que eu não fui buscar confirmação. Nem para namorar, nem para noivar, nem para casar. Estamos, pela graça de Deus, né, pela força de Deus, de um suplantar o outro, aguentar os erros um do outro. Vamos aí esse ano, dia 30 de dezembro, ir para 35 anos de casados. E creio que tem muitos irmãos aqui juntamente a nós, que está nos ouvindo, que está acessando aqui o canal, que também tem esse tempo de casado, um respeitando o outro, né, irmãos? Temos falha, temos. O casal que não briga não é normal, né? Porque por mais que os dois se amem, se gostem, sempre as ideias têm que ser diferentes. Isso daí, porque Deus fez o ser humano, não fez um igual ao outro. Fez de genéticas diferentes, irmãos. Então, irmãos, veja bem o que nós estamos falando aqui. A gente ouve na internet certas coisas, irmãos, e que deixa muito triste. Imagine só você indo em um canal de crítico aí, fica curioso para saber sobre uma parte dessa, que o crítico chega e fala que a congregação é tudo furado, que a revelação erra, que ali é tudo pela carne, não tem revelação, e você chega e vê uma capa dessa lá no canal do sujeito, dizendo: foi confirmado pela palavra e eu não sabia de nada. Cheiro de podridão na CCB. Irmãos, imagine uma pessoa, né, guardar esse título dentro de si. Irmão, às vezes as pessoas, elas expressam em palavras e sentimentos o que ela tem no coração. Logicamente, irmãos, com uma igreja, como a congregação que nós vemos aí, muitos elogiando, muitos aí sentindo paz de espírito quando nos visita, famosos, pessoas de outra denominação. Agora, irmãos, ver um título tão chulo como este, né? Tão denegredor, não sei se está certo esse termo, irmãos. Veja bem, isso dá uma tristeza. A pessoa ainda coloca a congregação que está no Brasil. Mas não faz mal não. Faz mal não. Você que está vendo esse vídeo no canal CCB Sem Reforma, que é um canal, já vou de logo mão avisar, é um canal pró-CCB. O que é pró-CCB? É um canal que defende a obra de Deus. Não defendemos ancião nem cooperador, porque ninguém precisa defender homens. Mas sim, defendemos o que nós acreditamos, a nossa fé e o que nós servimos dentro da congregação. Irmãos, para buscar a palavra de Deus na congregação, às vezes a pessoa vai com o intento que ele quer. Vou supor, esse jovem aí, ele queria namorar com essa jovem. E qualquer palavra que viria, mesmo dizendo não, ele iria insistir que seria sim, porque ele estava querendo namorar a serva de Deus. Os jovens que estão namorando, que vão namorar, primeiramente de tudo, se for buscar a palavra, busque antes de ter contato, pegar na mão, dar um beijo no rosto ou na boca. Antes de você ter contato com a pessoa, se você está apaixonado, antes de tudo isto, procure a palavra primeiro. Porque tem muitos irmãos que depois de se beijar, de se conhecer, de um se apaixonar pelo outro, aí vão buscar a palavra. E aí, como é que faz? Como é que faz? Então, se tiver que ir buscar a palavra, com confirmação, para ver se é da vontade de Deus, se o laço não está na mulher, se o laço não está no homem, porque hoje em dia nós temos que tomar cuidado sobre isto,
que depois que sai da casa do pai e da mãe e se casa, o marido tem ali, né, poder sobre a mulher. É minha esposa. Ou então separa. E se separar, já sabe, irmãos. Nós, servos de Deus, né? Esse dia não. Eles atacam de todas as formas. Né? A crítica ataca do lado das crianças, aprendendo na escolinha dominical. Ataca do lado das crianças, se batizando. Se batizando. Diz que não é para se batizar novo, mesmo tendo o selo da promessa. Quer dizer, estão aí querendo anular, né, tudo que venha a aumentar a obra de Deus na congregação. E esta parte até do batismo, que falam das crianças, do batismo eles dizem que é errado, que criança não tem que se batizar cedo, porque senão depois vai virar jovem, adolescente, vai ter os prazeres da carne, e esses prazeres vai ter que casar imediatamente. E casando imediatamente, não vai aí ficar com uma mulher só e acaba o quê? Errando, ficando sem liberdade e às vezes, segundo eles dizem aí, né, que é o pensamento raso, né, raso e vago deles, é que o jovem vai ir para o inferno. Quer dizer, eles estão jogando o jovem já, condenando para o inferno. Segundo eles condenam em palavras, em sentimentos, mas diz aí que é a congregação que mata as almas. Quando Deus chama uma alma, Ele guarda. Mas sabemos que nós temos o livre-arbítrio de fazer o que bem nos dá na teia, mas as consequências vêm depois. Então, nós somos responsáveis pelas nossas almas. Somos responsáveis. Na congregação não pode ficar enrolando muito mesmo. Tem que casar. Irmãos, uma jovem que vai começar a namorar, já começa a fazer seu enxoval, temente a Deus, Deus abençoando, ela sabendo que o casamento está confirmado, que Deus ali confirmou, ela vai temer o quê? Eu casei com 17 anos, minha esposa com 16. E aí? Fui criado dentro da doutrina. E aí? Como é que faz? Era para me estar no mundo? Era para me enjoar da esposa? Ah, porque creio que para todos vem aí a adolescência, vem os prazeres da carne, os sentimentos carnais. O ser humano é assim, é a genética, é a natureza, é Deus que faz. Mas desde ali, né, irmãos, dentro da doutrina, eu creio que esses que se batizaram novos, que se casaram novos, e ali deu errado, não por parte, às vezes, na maioria das vezes, por parte das irmãs, da maioria dos homens que cresce o olho em outra mulher e abandona as irmãs aí, com filhos no colo ainda, né, irmãos? Em que às vezes separa do marido, arruma um outro pior que bate, espanca e só sofrimento na vida das irmãs. Ou vice-versa, que pro lado do homem, o homem é mais, né? Comparando o homem ao sexo feminino, o homem, ele, né, é mais ali que aguenta as coisas. O sexo feminino não tem um homem para sustentar, para criar os filhos, às vezes nega até a pensão das crianças, né, irmãos? Mas eles usam isso como argumento, veja bem, irmãos, como argumentos para você não ficar dentro da igreja. E se você ficar dentro da igreja, para você errar mesmo, para você não ter só um companheiro, para você não ter só um, irmãos, marido, só uma mulher. Agora vocês me falam, essas pessoas que criticam, que faz esse tipo de marmotagem aqui, essas pessoas, eles não casaram dentro da igreja? Eles não passaram 20, 30 anos dentro da igreja? Não conheceram a sua amada dentro da igreja? Eles estão separados? Não. Então, eles dão conselhos de separação para você, para que você peque e erre. Ah, já que eu tenho uma pessoa formadora de opinião que fale isso, que fale que eu já estou salva, que não preciso ter obras, que não preciso
né? Separo, saio com um, saio com o outro. Irmãos, isso daí é muito forte nos tempos de hoje. Por isso que nós estamos abordando esse vídeo. Irmã, você que está namorando, irmão, você está namorando. Se sentir, porque cada namorado sabe, cada casal sabe, né? A pessoa que está namorando. Se você tiver dúvida, procure mesmo, vá buscar a confirmação da palavra de Deus. Vá buscar. Eu não fui porque o que aconteceu já estava mais do que confirmado. Estava mais confirmado. Eu já via que ali eu ia viver, não para sempre, que um dia Deus leva um, Deus leva outro, mas que já não tinha interesse mais nem em ninguém. E olha que a nossa adolescência, dos 17 anos que o jovem casa, vai ter os 18, 19, 20, vai fazer faculdade, vai estudar, vai aparecer mulheres na vida, pratos, né, como diz aí, saborosos, mas sempre o homem lembrando que tinha um bebezinho, né, no meu caso, tinha um bebezinho lá no berço, aguardando quando eu chegasse da escola, que eu praticamente, hoje eu vejo meus filhos ajudando suas esposas e acompanhar o ritmo. Eu trabalhava, ia para a escola diretamente do trabalho, quando chegava 11h30, meia-noite em casa, ainda ia ajudar a mulher a trocar a criança, né, que naquela época era calça plástica, alfinete. Cansei de dar alfinetada na barriga do meu bebê, mas ajudava minha esposa, né? Aparecia pratos, aparecia menininhas novas, né? Convidando, né? Para sair, sabendo, né? Tinha uma que morava do lado da casa do ancião, sabia, me via tocando, me via indo com o instrumento para a igreja, né, irmãos? Mas isso são pratos que vêm e você dentro da casa do Senhor, honrando a sua esposa, congregando. Irmãos, vai vir duas imaginações na sua cabeça antes disso, porque nós temos livre-arbítrio. Ninguém erra sem saber. Teve um caso de um jovem que me contou em que uma vez ele estava indo para uma determinada cidade de ônibus e que tinha uma loira bonita dentro do ônibus. E quando ele desceu naquele ônibus, naquela rodoviária, a loira desceu e cantou ele. E quando cantou ele, chamou ele para ir para uma praça para conversar. Irmãos, ele então ficou conversando com aquela loira, se encantou, né? E quando ele olhou para trás dele, uma voz falou: olha para trás. Quando ele olhou, tinha uma congregação cristã no Brasil enorme. E ele levou aquele susto, despertou ele. Gente, o que eu estou fazendo? Eu vou marcar encontro com essa loira? Eu sou casado? Eu preciso, tenho filhos. E ele ali deu uma desculpa. Falou para ela, ó, tô indo para casa dos meus parentes, mas sábado eu vou embora e a gente se encontra aqui nesse mesmo local, e que é em frente à rodoviária, a praça, e nós vamos, aí a gente sai. E ele disse para mim, irmãos, que ele ia retornar no sábado, ele retornou na sexta para não encontrar essa jovem em frente à rodoviária. E ali, em frente à rodoviária, ele foi até a praça, nessa sexta-feira, né, que ele voltou, ele foi até a praça para ver a igreja, o nome da igreja. Irmãos, no mesmo local que ele estava com a jovem, ele procurou a igreja e não encontrou. Mas a igreja era enorme, como uma igreja em frente a uma praça. Aí ele se arrepiou todo e falou: foi um aviso de Deus para que eu não pecasse, adulterasse. Porque Deus dá aviso, viu, irmãos? Deus dá aviso. Nós temos o livre-arbítrio, mas quando Deus vê que o inimigo cega, Deus dá aviso. Então, se você tiver que buscar confirmação sobre o namoro, vá buscar. Vá buscar. Em reunião da mocidade a gente vê muitos casos. O ancião contando que tinha um jovem, todo engravatado, dando glória, e tinha um irmão próximo a ele, ouvindo tudo que ele falava com o outro. Ele olhava para uma moça lá na galeria e falava bem assim: aquela ali é minha, aquela ali eu vou catar ela. Depois que eu enganar,
eu caio fora. E o irmão ouviu ali, irmão de ministério que estava próximo, e ele não sabia. Irmãos, e até naquela reunião da mocidade, o ancião falou assim: irmão, o mal que está aqui dentro hoje, eu vou te cegar. Eu vou cegar o mal. O mal não vai te enxergar dentro da igreja. E avisou: não é da minha vontade. É lobo que está querendo se aproveitar de você. Então, irmãos, pelo amor de Deus, na congregação cristã no Brasil é tudo certo, né? Aqueles que crescem, nascem ali dentro da obra de Deus, e aqueles que se batizam sabem que Deus existe. Aqueles que falam que Deus não fala na congregação, que Deus não revela, porque são pessoas ateus. Mas são os ateus, irmãos, não como esses ateus que não acreditam na existência de Deus e querem provar que Deus não existe. São esses ateus que, além de não acreditar em Deus, quer tirar você da presença dele. Deixa aqui, irmãos, seus comentários, o que vocês acham sobre esta abordagem. Uma abordagem bem forte, né? Bem forte essa abordagem. O nome dessa pessoa é Caleb Dias, da CCB. E o título foi: a moça foi buscar a palavra para casar. Foi a moça, não foi o jovem. A moça foi buscar a palavra para casar comigo, sem eu saber, e Deus confirmou. Né, irmãos? Então eu falei que foi o rapaz, mas foi a moça que foi buscar a palavra. Então, gostava do rapaz, foi na igreja e qualquer sou contigo, já foi naquela mesma intenção, porque estava apaixonado, queria casar com o rapaz. E chegou para o papai e falou: ó, foi buscar a palavra, Deus confirmou que eu tenho que casar com você. Na realidade, são duas pessoas que têm que buscar junto. E quando a outra pessoa gosta, ninguém é obrigado a casar. Ninguém é obrigado a casar. Esta pessoa que falou isso expôs a moça. Da parte dele foi, né, sei lá, foi muito desagradante para uma moça que namora um sujeito, e ele vai, chega ali e fala, né, falando que ela foi buscar para casar com ele e ele não sabia. É meio estranho essa parte. É meio estranho. E quando for buscar a palavra, na congregação, é até 3 confirmação. Não é todo tipo de palavra que a pessoa vai buscar, né? E Deus vai falar ali. Tem que ser bem os dois afirmado, porque Deus jamais iria falar, confirmar só para um. Então, quem deve ter errado foi a pessoa que não foi buscar a palavra junto com a sua esposa, porque estava querendo enrolar, não queria casar, né? Tem essa daí também. Pois é fácil chegar na internet e expor. E, no caso da moça, se precipitar, né? Então, irmãos, ficamos aqui. Deixa sua opinião, o que vocês acham a este respeito. Todos nós tivemos essa experiência de vida. E você, irmão, foi buscar a palavra? Deixa aqui os comentários, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.